Olá pessoal, meu nome é Sidney, eu sou investidor do mercado de renda variável há mais de 10 anos e o vídeo de hoje vai ser sobre o setor de incorporação imobiliária na Bolsa de Valores. Eu já fiz um vídeo sobre isso no passado, vou deixar o link aqui na descrição, mas hoje eu vou entrar mais a fundo nas empresas propriamente ditas. Vamos lá? Agora que terminou o mês de março, as empresas já divulgaram os seus respectivos resultados do quarto trimestre de 2020, então a gente consegue apresentar resultados globais consolidados e atualizados. Nesse slide eu trago para vocês o ativo total de todas as companhias listadas na B3 do setor de incorporação imobiliária em ordem decrescente, ou seja, da maior companhia até a menor delas. Então a gente vê aqui que as maiores companhias são a MRV Engenharia e a Cirela Incorporação Imobiliária, e as menores aqui no grupo das menores a gente tem a Viver Incorporação e a CR2. Mas antes de passar para o próximo slide, o que eu queria falar para vocês é que a gente pode olhar para essas companhias de acordo com algumas óticas, vamos dizer assim. A gente pode olhar pela ótica da antiguidade. Então, na B3, uma das companhias mais antigas, mais tradicionais, é a Cirela. A gente tem um grupo de companhias intermediárias que foram à bolsa mais ou menos entre 2007 e 2008 captar recursos. E aí a gente tem várias, né? A gente pode citar aqui o caso da MRV Engenharia ou da Exetec Incorporação Imobiliária. E a gente tem um grupo mais jovem que foi à bolsa muito recentemente, principalmente no ano passado, e a gente pode citar aqui, por exemplo, a Cury, é uma delas, né? A gente pode olhar para essas companhias também pela ótica do nicho de mercado onde elas atuam. Então, por exemplo, a MRV Engenharia, a Tenda, a Direcional, são companhias mais voltadas para o setor, para a classe baixa, com foco muito grande no programa habitacional Minha Casa Minha Vida. E as outras companhias, elas são mais voltadas para a classe média alta, por exemplo, o caso da Exetec, da Even, né? A gente também pode olhar para essas companhias pelo mercado onde elas atuam, o mercado geográfico. Então, algumas elas são mais nacionais, vamos dizer assim, né? É, Cirela, Direcional, MRV, e outras elas são mais focais, mais atuam em determinados mercados. Então, por exemplo, a Exetec ela atua muito no mercado imobiliário de São Paulo, da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Aí aqui eu trago para vocês o patrimônio líquido, as empresas por patrimônio líquido. E uma diferença que a gente já vê é que algumas companhias elas aparecem com patrimônio líquido negativo, como é o caso da Viver, a Rossi Residencial e esta aqui que não aparece o nome, que é a PDG Realty. A PDG em recuperação judicial, a Viver também. As maiores são a MRV Engenharia e a Cirela. Então a gente vê alguns grupos aqui, né? A gente tem esse grupo das maiores, o grupo das negativas. A gente tem um grupo intermediário aqui de companhias por patrimônio líquido, pelo tamanho em relação ao patrimônio líquido, né? Que é a Exetec, a JHSF e a Even. E aí um grupo aqui intermediário, que na verdade elas são mais próximas entre si, começando pela Elbor e chegando aqui mais ou menos na Cury, na Rodobens Residencial. Uma diferença que a gente vê é o seguinte, naquele slide anterior que eu mostrei para vocês, do ativo total, vocês podem voltar lá, a Exetec ela ocupava a sexta posição em termos de ativo total. Mas em relação ao patrimônio líquido, ela na verdade é a terceira companhia com maior patrimônio líquido. Por que que acontece isso? Porque no ativo total, tudo que a empresa tem está dentro do ativo total, os ativos e os passivos também. No caso de patrimônio líquido, o patrimônio líquido é como se fosse os ativos menos os passivos. Então, como a Exetec é uma companhia muito pouco endividada, então ela salta essas posições, ela acaba ficando a terceira maior de, em relação ao tamanho, né? No que diz respeito ao patrimônio líquido. E aqui é uma métrica muito diferente das anteriores, que eram métricas contábeis, como o ativo total e o patrimônio líquido,
que é uma métrica de valor de mercado, ou seja, é o quanto o mercado está disposto a pagar por estas companhias. Então, se nos anteriores a gente via a MRV como a maior companhia em termos de ativo e de patrimônio líquido, em relação ao valor de mercado, a Cyrela já é a maior delas, com 9,9 bilhões de reais. Ou seja, o mercado ele vê alguma coisa na Cyrela aqui, em comparação à MRV, que faz com que ele aceite pagar mais pela Cyrela em comparação à MRV. Quer dizer, isso teria que ser estudado depois, né? Mas a gente vê que, na verdade, o valor de mercado ele mais ou menos segue aquilo que a gente viu no slide anterior do patrimônio líquido, né? Então a Cyrela, a MRV, a Exetec e a JHSF nas primeiras colocações. Mas aqui tem uma diferença. A Cury que aparecia lá atrás, em termos de ativo e patrimônio líquido, aqui ela já aparece aqui como a quinta maior, a quinta companhia que mais vale. Quer dizer, é uma coisa para se prestar atenção aqui. O que é que acontece com a Cury? Que ela, o mercado aceita pagar tanto por ela, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que isso revela uma perspectiva boa sobre essa companhia, mas ao mesmo tempo isso pode ser um risco de se investir nela, porque afinal de contas o que ela vale é muito, o valor dela atual, ou o preço, como vocês preferirem, está muito diferente do tamanho dela em relação a ativo total e patrimônio líquido. Esse aqui é um slide muito legal porque ele traz o crescimento anual médio do ativo total dessas companhias, pegando como marco o primeiro trimestre de 2007. Ou seja, naquelas companhias que já eram listadas nesse período, no primeiro trimestre de 2007, vai ser desse período até agora, que é o quarto trimestre de 2020, naquelas que foram listadas depois, como é o caso, por exemplo, da Direcional, aqui vai ser a partir do momento em que ela começou a ser listada. Então vamos para os resultados. Olha só, tem algumas companhias aqui que elas diminuíram de tamanho, o caso da Rossi, da PDG, da CR2 e da Viver, como a gente já tem visto aqui nesses slides. Algumas que estão no extremo aqui de terem crescido 121% e 115%, mas na verdade isso só acontece porque, como eu falei para vocês em slides anteriores, que são companhias muito jovens, a Mitre, a Lavi, Olave, a Meunic, a Plano e Plano, que mais? A Cury, mais alguma? Não, acho que são essas mesmo. São companhias que acabaram de chegar na bolsa, então na verdade essas duas primeiras aqui captaram muito dinheiro quando abriram o capital, por isso que elas estão com um crescimento aqui tão grande. Então, na verdade, eu desconsideraria este crescimento aqui a título de comparação, porque na verdade eles estão refletindo mais aquilo que elas captaram do que propriamente a capacidade delas de crescer ao longo dos anos. Então, esse slide é bacana porque ele traz uma perspectiva histórica para o crescimento dessas companhias. Então, a gente vê aqui que, na verdade, uma das companhias que mais cresceram, o ativo delas mais cresceu ao longo desse período é a Direcional Engenharia, que cresceu 27% ao ano em média, né? A Meunic, como eu já falei, vamos desconsiderar aqui, que é uma empresa muito jovem. A MRV é um outro case de sucesso aqui, com crescimento de 19% ao ano. A Elbor também, você vê que coisa, que cresceu bastante aqui, né? A Elbor, JHSF e a Exetec, né? Então é isso. Aqui é o crescimento, é a mesma lógica do slide anterior, mas em vez de a gente falar do crescimento anual médio do ativo total, a gente está falando aqui do crescimento anual médio do patrimônio líquido. Então, da mesma maneira, algumas companhias aqui elas diminuíram de tamanho, o caso da CR2. Aqui a gente tem o que? Viver, se não me engano, né? PDG. Então, são companhias que diminuíram de tamanho. Aqui, nesse extremo oposto, o que mostra mais não é a capacidade de crescimento delas, mas o quanto que elas conseguiram captar no mercado, a Mitre e a Lave. Aqui a gente vê também a Plano e Plano e a Meunic, ou seja, e a Cury, todas as empresas que chegaram recentes, na verdade, na Bolsa de Valores, né?
Então, a partir desse ponto aqui começa a ficar mais interessante. Então, a gente vê aqui a direcional, que é a empresa que mais cresceu o patrimônio líquido ao longo desse período, e a segunda que mais cresceu, que foi o caso da EZTEC. E nesse slide a gente tem o crescimento anual médio do valor de mercado das companhias. Então, o que é interessante avaliar nesse item aqui? Se o crescimento do valor de mercado tem acompanhado o crescimento do ativo e do patrimônio líquido. Então, você vê aqui. E aqui a gente vê também que nesse slide que a gente tem claramente as ganhadoras e as perdedoras nesse setor de incorporação imobiliária. Então, as ganhadoras são aquelas que têm um crescimento anual médio do valor de mercado positivo, por exemplo, o caso da EZTEC, da MRV, da Tenda, da Trisul e da Elbor. E as perdedoras, que são aquelas companhias que, na verdade, perderam valor. É o caso da Gafisa, da Rodobens, da Tecnisa e dessas aqui que nem aparece porque a barra na verdade está cobrindo, né? Mas então o que é interessante a gente ver? Se o crescimento do valor de mercado está acompanhando o crescimento do patrimônio líquido. Então, como a gente viu o caso da EZTEC, por exemplo, que cresceu em torno de 13% ao ano, o ativo total ou o patrimônio líquido, e o valor de mercado está crescendo a 16% ao ano. E o mesmo a gente vê no caso da MRV, que o ativo cresceu em torno de 19%, o patrimônio cresceu em torno de 12%, mas a gente vê aqui o valor de mercado cresceu em torno de 14%, ou seja, na verdade, o crescimento delas do valor de mercado tem acompanhado aquilo que elas crescem contabilmente, ou seja, em termos de ativo e de patrimônio líquido. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, dê um like aqui no vídeo. Se gostaram do conteúdo, podem se inscrever no canal também. Eu vou continuar falando sobre o setor de incorporação imobiliária e também sobre o mercado de capitais de modo geral. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem postar aqui no meu canal do YouTube que eu respondo a vocês, tá bom? E é isso, até a próxima.